Depois de 11 dias, o Corinthians volta a entrar em campo. O Timão vai enfrentar o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Vanderlei Luxemburgo faz mistério sobre a lista de relacionados. Sabe a nossa situação no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante, né? Um jogo fora de casa. A gente sabe que é muito difícil jogar lá no Nordeste contra as equipes nordestinas. Mas é um jogo muito importante para nós. Nós com certeza vamos para lá para buscar os 3 pontos. Eu acho que não dá pra gente misturar brasileiro com sul-americano, são competições diferentes, tem times que jogam de uma maneira o Campeonato Brasileiro, outra maneira sul-americana. O foco agora não é nem pensar nos outros jogos contra o Corinthians, é pensar exclusivamente no jogo do Brasileiro, nesse próximo jogo. Agora a gente fala de Fortaleza e Corinthians. O Timão já está lá se preparando para o jogo no Ceará. E a novidade é que Renato Augusto, Matias Roja e os laterais Fábio Santos e Fagner nem viajaram, preservados, pensando principalmente na Copa Sul-Americana. Para quem diria que o brasileiro era a prioridade, não é? E o Lucha não divulgou também os relacionados, não sabemos praticamente nada do Timão e agora já é uma prévia da Sul-Americana, confronto brasileiro dos dois times. Bora! O Timão volta a jogar hoje, depois de longos 11 dias. A Fiel estava com saudades e espera ver melhor em campo. Antes da pausa para as eliminatórias sul-americanas, foram 3 partidas sem vitórias. Agora, o time de Vanderlei Luxemburgo precisa apresentar uma resposta, já que uma verdadeira maratona se aproxima. Entre hoje e a próxima data FIFA, serão 25 dias. Nesse intervalo, o Timão vai fazer 7 jogos, duelos importantes para melhorar a situação no Campeonato Brasileiro e para tentar uma vaga na final da Sul-Americana. A disputa da semifinal será contra o Fortaleza, mesmo adversário de hoje pelo Brasileirão. A gente sabe a nossa situação no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante, né? Um jogo fora de casa. A gente sabe que é muito difícil jogar lá no Nordeste contra as equipes nordestinas. Mas é um jogo muito importante para nós. Nós com certeza vamos para lá para buscar os 3 pontos, para melhorar a nossa colocação. Eu acho que não dá pra gente misturar brasileiro com sul-americano, são competições diferentes, tem times que jogam de uma maneira o Campeonato Brasileiro, outra maneira sul-americana. O foco agora não é nem pensar nos outros jogos contra o Corinthians, é pensar exclusivamente no jogo do Brasileiro, nesse próximo jogo. Para isso, o técnico Vojvoda vai ter o retorno de 2 atacantes. Marinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, e Caleb, recuperado de uma lesão no joelho direito. No Timão, Moscardo de volta. Ele estava com a seleção olímpica e retornou mais cedo por causa do terremoto que atingiu Marrocos. Era uma seleção muito boa, né? Grandes jogadores que atuam na Europa. Então, fui muito bem recebido e aprendi muito com eles. Foi uma semana muito boa, apesar da infelicidade do terremoto no país, né? Mas foi uma semana muito boa para mim. Bruno Mendes, que representou o Uruguai nas eliminatórias, também já foi integrado. Por outro lado, o Lucha tem uma série de problemas. Um verdadeiro quebra-cabeças para montar. O professor faz mistérios sobre a lista de relacionados. Mas no desembarque da delegação em Fortaleza, foi possível observar alguns desfalques. Renato Augusto, Matias Rojas, Fausto Vera, Fagner e Fábio Santos não viajaram. Maicon também é baixa, já que vai cumprir suspensão. Assim, uma provável escalação tem Cássio, Bruno Mendes, Gil, Veríssimo e Bidu. Moscardo, Juliano e Juan Oliveira. Pedro, Wesley e Yuri Alberto. O Timão volta a jogar hoje, mas com uma formação bem diferente. Gente, jogo interessante, porque é uma prévia da Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza se enfrentarão mais 2 vezes. E, na minha opinião, já dá para pelo menos começar a pensar em alguma estratégia, apesar do Luxemburgo ter deixado jogadores importantes aqui em São Paulo. Provavelmente uma questão física, enfim. Não sabemos exatamente, tudo muito misterioso. Nossa, mas 11 dias, poupar os jogadores. Enfim, o Vanderlei Luxemburgo tem falado do planejamento, do cuidado, da conversa, né, do diálogo com o Alessandro, com o Duílio, em relação ao planejamento. Você poupar jogadores depois de tanto tempo sem ter jogos. O Corinthians tem aí uma Sul-Americana pela frente, contra o próprio Fortaleza. Tivemos a oportunidade aqui ontem, Loirão,
de falar com o Marcelo Paz, né? Uma conversa muito bacana, muito transparente, de uma gestão muito legal. É um jogo complicado para o Corinthians, porque o Fortaleza vive uma situação totalmente contrária do que o Corinthians vive, né? Um time muito tranquilo dentro de campo, muito bem treinado pelo Vojvoda. E o Corinthians, que vive esse altos e baixos, né? Uma escalação diferente, são escolhas diferentes, o resultado que não chega. E quando chega, a performance não foi boa. E sempre tem aí uma desconfiança do torcedor corintiano, Loirão. Salve, nação. Como é que estamos? Vamos torcer pro Corinthians hoje novamente, passando só para atualizar as informações mesmo. Pedir o apoio de vocês aí para quem puder se inscrever no canal. Aqui eu tento falar o mínimo possível só para pôr as notícias atualizadas do time mesmo, né? Hoje é quinta-feira, vamos aí contra o Fortaleza mais uma vez. No primeiro jogo da série de 3. Vamos ver o que o Lucha apronta pra gente aí, quanto que a gente vai sofrer no jogo de hoje. Até mais, fica com Deus.